palavra com você. Abra sua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo 18. Primeira Reis, capítulo 18. Hoje eu quero ler a palavra, depois a gente bota o tema aí. 1 Reis 18, a partir do verso 41. Diz assim: Em seguida Elias disse a Acabe: Vá comer e beber, pois ouço uma forte tempestade chegando. Acabe foi comer e beber. Elias, porém, subiu ao topo do Monte Carmelo, prostrou-se até o chão com o rosto entre os joelhos e orou. Depois disse a seu servo: Vá e olhe em direção do mar, na direção do mar. O servo foi e olhou. Depois voltou e disse: Não vi nada. Diga assim comigo: não vi nada. Foi isso que o servo disse para Elias. 7 vezes Elias mandou que ele fosse e olhasse. Por fim, na 7ª vez, o servo lhe disse: Vi subir do mar uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Não precisa cantar essa música no final, tá bom? Por favor. Então Elias lhe disse: Vá depressa dizer a Acabe: apronte seu carro e volte para casa. Se não se apressar, a chuva o impedirá. Amém, irmãos? Uma passagem aqui conhecida por aquela famosa música. Eu vejo uma pequena nuvem. Não é para cantar, hein? Do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal que a sua chuva vai descer. Vai chover, Senhor. Vai chover, Senhor. Aí chove. Só que se chover e você não estiver preparado, a chuva o impedirá. Não é exatamente sobre isso a palavra. Hoje o tema da mensagem é perseverar até que. Reticências. Perseverar até que o quê? Às vezes a gente olha e fala assim: eu tenho que perseverar até que aconteça. Mas e se não acontecer? Eu tenho que parar de perseverar? Então, por isso o tema da mensagem é perseverar até perseverar. Continuar perseverando. Perseverar sempre. Sabe, irmãos, nos nossos dias hoje, um dos maiores impeditivos na vida de muitas pessoas é não perseverar. Nós vivemos num tempo hoje onde que parece que o nível de paciência das pessoas em esperar acabou totalmente.
A inquietação, a pressa, a agonia do ser humano está no modo hard. Tudo tem que ser para já, para agora. Não mudou. A minha vida ainda está a mesma coisa. Sabe, quando nós não conhecemos o Evangelho, antes de nós conhecermos o Evangelho, a gente passou, talvez, como eu, conheci o Evangelho já com 22 anos. Então foram 22 anos perseverando no mundo, fazendo bobagens, besteiras, erros em cima de erros, crenças equivocadas. E aí, sabe, irmãos, muitos de nós tiveram uma experiência como essa. Boa parte da vida fazendo bobagem. E aí, quando a gente vem e entrega a nossa vida para Cristo e Ele nos aceita, a gente tem uma pressa de que tudo aconteça na nossa vida, de que a nossa vida mude de ontem para hoje. Quem dera nós tivéssemos pressa de viver os princípios da palavra, da mesma forma que nós temos pressa de que as coisas aconteçam na nossa vida. A gente tem tanta pressa da mudança na nossa vida, mas quem dera nós tivéssemos tanta pressa de viver os propósitos de Deus para nós da mesma forma. Quem está me entendendo? Sabe, irmãos, e eu vejo hoje que o que tem impedido muitas pessoas de viver, sim, o que a palavra de Deus promete, o que é bom, perfeito e agradável. A perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Quantos de nós não... Isso é bom querer isso, isso é ótimo desejar isso, mas o que tem feito muitas pessoas não experimentar uma vida com Deus ou desfrutar de uma vida com Deus. Lembra que desde o começo que a gente está falando sobre princípio, a segunda mensagem foi: quem vive, quem cumpre princípio, desfruta do princípio. Tem princípios, irmão. Eu quero perseverar nesse assunto. Deus te chamou para viver por princípios. Diga assim: Deus me chamou para viver por princípios. Irmão, se você quebra os princípios, o princípio te quebra. Não adianta, é lei da semeadura, estabelecida por Deus. Aquilo que o homem semear, certamente colherá. Irmãos, e eu quero falar hoje sobre perseverança. Muitas pessoas não conseguem concluir nada do que elas se propõem a fazer. Por quê? Faz uma autoanálise de você agora. Você é uma pessoa que começa um projeto e vai até o fim? Começa um propósito com Deus e vai até o fim? Ou você é uma pessoa que abandona tudo que começa? Tem pessoas que já começaram 1, 2, 3, 4, 5 faculdades e não termina nada. Esses dias minha filha estava me falando de uma colega que concluiu a faculdade. Quando ela concluiu a faculdade, ela falou assim: não, mas não é isso que eu quero. Então, irmãos, e quantas pessoas começam e param? Estudam e engavetam os seus estudos. E na vida espiritual não é diferente. Quantas vezes você falou assim: Deus, a partir de hoje, quantas vezes?
Quantas vezes você falou para Deus: Deus, podes me usar como tu bem queres, na hora que eu puder, na hora que eu quiser, na hora que tiver tudo de boa, quando não tiver nada para fazer, pode me usar. É assim que a gente canta. Porque sabe, irmãos, eu sinto de dizer isso hoje que não está no contexto da palavra. Às vezes a gente só quer usar Deus. Às vezes a gente só quer usar Deus para realizar os nossos sonhos. E posso te falar? Não vai dar certo. Vai dar ruim. Você vai se frustrar. Você vai se frustrar. Porque Deus, irmãos, não está nem aí para os nossos sonhos. Nossa, pastor, como assim? Não, irmãos, não está nem aí, porque a maioria dos nossos sonhos vão nos levar para longe da presença dEle. A gente acha que consegue dar uma migué em Deus. Você fala: Deus, é para a glória do teu nome, viu, Deus? Não dá, não dá. Irmão, você pode até dar uma migué em mim. Você pode dar uma migué no pastor João. Você pode dar uma migué na sua esposa. Você pode dar uma migué no seu marido. Mas não dá para dar uma migué com Deus. E escute, as coisas de Deus é do jeito de Deus. Então preste atenção, por que as pessoas não concluem aquilo que elas se propõem a fazer? Porque desistir é mais fácil. Encontrar um culpado é mais fácil do que continuar. Encontrar um culpado para você não continuar é mais fácil do que continuar. Ah, por que você parou? Ah, eu parei porque me machucaram. Ah, eu parei porque as pessoas estavam com inveja de mim. Ah, eu parei porque eu me magoei, eu parei porque me trapacearam, eu parei por isso, eu parei por aquilo. Achar culpado é melhor do que, é mais fácil do que continuar. Sabe que o ser humano ele é profissional em transferir responsabilidades. É natural a gente fazer isso. Esses dias, o pastor João compartilhou com a gente. Quando Adão, ele chegou: Adão, por quê? Ele falou: foi a mulher que o Senhor me deu. No discipulado de homens aqui, ele estava falando no GD. Aí quando ele chegou para a mulher, ele falou assim: e aí, Eva? E aí? Ah, foi a serpente. Seria mais fácil Adão chegar a Deus: pisei na bola. Eu, realmente, a mulher me trouxe, mas eu poderia ter falado para ela: não vou comer. Eu queria que o Senhor me perdoasse por isso. Eu quero continuar, Deus. Não. Ele preferiu se omitir da responsabilidade e encontrar uma culpada para o erro dele. Por quê, irmãos? Porque desistir é mais fácil. Não gera esforço, não gera arrependimento, não precisa de nada disso. Desistir é mais fácil. Quantas vezes na sua vida você vai ter que começar de novo, porque você não perseverou? Quantos casamentos nós já celebramos que não deram em nada? A primeira briga, eu já fiz casamento, irmãos, que não durou um mês. Primeira discussão: ah, não, ele não é para mim. Ah, mas não foi mais Deus que deu, foi o diabo que deu. Não persevera. Por quê, irmãos? A gente falou esses dias aqui no GD. Antigamente, um divórcio era uma tragédia, irmãos, na sociedade. Era uma tragédia. Irmãos, nós tínhamos medo de nossos pais se separarem. Hoje não.
Desistir é mais fácil. Ter 2 casas é mais legal que ter uma. Tem filhos que gostam disso. Por quê? É mais fácil trocar de marido que trocar de atitude. Trocar de esposa do que trocar de caráter. Então, irmãos, a palavra que o Senhor quer falar com a gente hoje é sobre perseverança. Espiritualmente falando, grande parte das pessoas abandona os princípios rapidamente. Logo encontra um motivo ou um culpado para não continuar. Você tem aprendido aqui sobre princípios. Quando você entregou sua vida para Jesus, você, uau, é isso que eu quero. Eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou ler a palavra, eu vou ser um dizimista, eu vou ser um ofertante, eu vou fazer as coisas certas a partir de agora, eu não vou mais olhar pornografia, agora eu não vou mais ser um fofoqueiro, nem uma fofoqueira, olha, eu não vou ser mais uma pessoa invejosa. Tudo isso faz parte dos princípios, e tá legal, tá certo mesmo, tem que fazer, mas às vezes isso dura alguns passos, alguns dias, alguns meses, quiçá alguns anos. Hoje eu conversava com uma pessoa que não congrega aqui, uma pessoa que começou a profissão dele do nada, sabe? Uma pessoa que eu conhecia, eu vi ele entregar a vida para Jesus, ele congrega em determinada igreja. E eu olhei para ele assim, e ele me falando dos projetos dele e tal, e não sei o quê. Eu falei, cara, você está numa boa igreja. A igreja que você está, cara, é uma igreja muito próspera, é uma terra fértil. Eu falei, se posso te falar uma coisa, cara, você quer que vai alugar um galpão para aumentar a empresa dele? Eu falei, cara, você quer realmente, cara, seja um dizimista na sua igreja, cara. Que me ensina a vida do seu pastor, cara. Eu não faço isso. Pô, cara, você está usando aquela igreja, então. Falei, para de usar aquela igreja, cara. Que te abençoa tanto, que te ensina tanto, que faz isso tanto. Não, cara, honra a vida lá do seu pastor. Ele é um homem de Deus. Honra aquela igreja que você tem aprendido tanto. Honra, sabe, você está restaurando sua família, sua vida lá. Eu não consigo. Princípios, irmãos, não consegue. A pessoa está na casa, se alimenta da casa e não consegue honrar a casa. Aí a pessoa está ali, irmãos, estava conversando com uma outra pessoa. Também, não congrega aqui também, irmãos. Dizendo, pastor, eu preciso de uma palavra. Sabe, está acontecendo assim, assim. Eu falei, cara, você vai me desculpar, filho. Você precisa se converter. Porque você toca na igreja. Você está dentro da igreja. Você faz parte da liderança da igreja. Mas você não é crente. Eu falei para ele, hoje cedo. Você não é crente, cara. Você é um moleque. Você fica com essas coisas. Irmãos, para falar para as ovelhas dos outros é mais fácil, né, irmão? Se ele ficar chateado, não é daqui mesmo que ele vai sair? Ah, mas eu falo, irmão. Falo ou não falo? Falo. Quem conversa comigo sabe o que eu falo. Falei, cara, e aí? Sabe, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque é sobre perseverar nos princípios. Ah, eu sou crente, agora me converti, eu não vou beber mais. Daqui a pouco a pessoa fala, sem álcool não dá nada, né? Ah, sem álcool não dá nada. Aliás, Jesus multiplicou vinho. Que tem? Te converte, rapaz. Seja firme naquele que te resgatou, naquele que te salvou. Sabe, persevera. Apocalipse capítulo 14, versículo 12, diz assim. Isso significa que o povo santo deve ser perseverante, obedecendo os mandamentos de Deus,
permanecendo fiel a Jesus. Está escrito. Bem depois da antiga, da nova aliança, bem depois. Apocalipse está escrito. Isso significa que o povo santo deve ser perseverante, obedecendo os mandamentos de Deus e permanecendo fiel a Jesus, irmão. Tem alguém aí ou não? É o que diz a palavra. Quem é você? É o que persevera ou é o que sempre para? Quem é você? Sabe, irmãos, quando antigamente, eu sou assim ainda, irmão. Antigamente, quando o rapaz ia na casa conhecer o sogro perguntava assim: o que você quer com minha filha? Quais são as suas intenções com a minha filha? Eu sou assim ainda, irmão. Não sou, Mateus? Posso te falar, meu irmão? O que você quer de Jesus? Quais são as intenções com Jesus? Nós cantamos, irmãos, essa música hoje ela veio de encontro mesmo. Eu escutei o David tocando ela enquanto eu estava ali terminando de preparar a palavra, de formatar minha palavra. Ensina-me o caminho que devo seguir. Você quer realmente aprender? O caminho é perseverar no Evangelho de Cristo, irmão. O caminho é perseverar nos ensinos de Cristo Jesus. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Ou você se torna, ou você nunca será. Não existe, sabe, irmãos, a gente ser meio. A gente conversava hoje, um pouco antes de sair de casa, sobre o impacto que algumas palavras geram na nossa vida. E eu falei para Andrés, tem algumas coisas que nós como cristãos ainda nós temos que melhorar muito. Porque o cristão ousa dizer, nós somos da nova aliança. Nós somos do Novo Testamento. Então não precisa mais isso. Quem falou que não precisa mais o quê, irmão? Vai nessa onda. Quem seríamos nós na fila do pão para poder mudar o que diz as Escrituras? E olha o que diz lá em Apocalipse, irmãos. Ser obediente aos mandamentos de Deus e permanecendo fiel a Jesus Cristo. Fiel a Jesus Cristo. Nós devemos perseverar. Ser perseverante no quê? No que vai dar certo? Não, em cumprir o que a palavra diz. Ser perseverante até que a minha vitória chegue? Não. Ser perseverante até os dias que o Senhor venha me buscar, e ponto. E essa é a palavra, irmãos. Quem você é, o que sempre começa e para. Sempre estabelece um propósito com Deus e não cumpra. Eu disse outro dia aqui, um dos versículos, quando eu me converti, que mais me impactou, que me pegou por dentro, foi quando Salomão diz assim, olha, quando você fizer um voto diante do Senhor, corra para cumprir, para que não seja um voto de tolo. Quantas vezes, irmãos, a gente falou, Deus, mas agora, mas não passa muito tempo, você abandona o que você propôs, você abandona, você não cumpre, você não persevera. Irmãos, nós precisamos ser todo de Deus, todinha a nossa vida de Deus. É isso que vai fazer a diferença nesses dias maus.
É eu ser íntegro. O que é ser íntegro diante do Senhor? É ser inteiro diante do Senhor. Escute, Deus não é realizador de sonho. Não. Deus é fiel à sua palavra e cumpridor de princípios. Se você cumpre, você desfruta. Porque assim é Deus. Mas estão distorcendo essa verdade, dizendo que isso é meritocracia. Que seja. É o que está escrito. E Elias, pastor, o que tem a ver com isso? Vamos ver? Elias, irmãos, libera uma palavra de tempestade sem ao menos ver uma nuvem. Olha o que diz lá no versículo 41. Em seguida, Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois ouço uma forte tempestade chegando. Irmãos, quando Elias ele libera essa palavra, ele fala isso. Não é confiante nas suas forças, mas é confiante na vida que ele tinha com Deus. Por quê, irmãos? Porque o tempo estava limpo. Não tinha nuvem. Se não tinha nuvem, não tinha tempestade. Se não tinha tempestade, não tinha barulho de chuva. Diz que ele sobe lá no alto do monte. Para quem não sabe, irmãos, ali o Monte Carmelo, ele fica próximo do mar Mediterrâneo, bem próximo. Por isso que ele vai e fala assim, olha lá para o lado do mar. Então veja bem, irmãos, geralmente nós agimos de forma contrária. Enxergamos as dificuldades e os problemas. Elias estava diante de uma situação, ele falou, corre, porque eu ouço o som de chuva. E nós agimos muitas vezes de maneira contrária. Eu não vou fazer, eu não vou agir. Porque vai ser difícil, para mim tem problema, eu sou pior, eu não tenho dinheiro. Quem sou eu? A gente só olha para os problemas. Elias tinha liberado uma palavra de seca sobre aquele lugar. E agora ele olha e fala, eu preciso de chuva. Nós precisamos dessa chuva. Ele falou, olha, Acabe, seguinte, vai comer, vai se preparar, porque eu já estou ouvindo a chuva chegar. E isso é fé, irmãos. Fé é acreditar naquilo que você não vê. Ser convicto daquilo que ainda não se materializou diante na sua frente. Por isso é fé. E perseverar diante de uma situação que você não está vendo, não é fácil, mas tem que ser feito. Elias olha e fala, cara, não tem chuva. Mas vai chover. Sabe? Quando nós recebemos uma palavra de Deus, nós temos que ver aquilo na nossa frente. Quando você recebe uma palavra de Deus, você tem que ver aquilo na sua frente. Eu não estou vendo tempestade, mas eu estou vendo. Não está vindo, mas eu estou vendo. Vai acontecer. Por quê? Porque vai acontecer. Isso não é pensamento positivo. E você vai entender, mas pastor, do que você está falando? Primeiro, Elias, ele libera uma palavra de tempestade sem ver chuva. Segundo, Elias confiava em Deus. Escute, no versículo 42 diz assim, Acabe foi comer e beber. Elias, porém, subiu ao topo do Monte Carmelo, prostrou-se
até o chão com o joelho, com o rosto entre os joelhos e orou. Elias confiava em Deus, irmãos. Elias, verdadeiramente, ele libera uma palavra, o que ele faz? Eu vou falar com Deus. Eu vou orar a Deus. E a gente tem deixado tanto de orar e de ter uma vida com Deus. A oração é a chave para a perseverança, irmãos. Escute, a oração é a chave para a perseverança. Por quê? Porque quem ora, ouve a Deus. Quem não ora, ouve as pessoas. O que você acha? Cara, eu não preciso de opinião das pessoas. Não significa que no meio da multidão não tem conselheiros. Tem. Mas a gente prefere ouvir mais as pessoas. Porque a nossa cultura vem disso. A nossa cultura é: eu vou pagar, eu vou num lugar, a pessoa vai virar umas cartas e vai me falar o que eu tenho. Eu vou num lugar, aí a pessoa vai pegar. Eu peco, irmãos. Eu vou na igreja lá, porque lá o pastor revela. Até quando? Eu vou lá que a pessoa... Aí a gente vem com essa cultura para Cristo. Só que se nós lermos os evangelhos, a gente vai ver Cristo quase que todos os finais da tarde, subindo ao monte para orar, para falar com Deus. E o que Elias faz aqui? Eu vou perguntar a opinião de Deus. Eu quero saber o que Deus tem para me dizer. Guarde essa frase na sua cabeça. Quem ora, ouve de Deus. Quem não ora, ouve das pessoas. Eu prefiro ouvir de Deus e receber confirmação por pessoas. Só que não, a gente prefere ficar ouvindo a opinião. A gente prefere abrir no jornal e falar: vai vir uma grande crise sobre o Brasil. Quando você abriu o jornal e falou que ia ter uma grande bonança sobre o mundo? Nunca, o mundo sempre esteve em crise. Aí a gente fica se apegando a essas coisas. Nossa, porque está acontecendo isso. Está acontecendo aquilo. Cara, não foi isso que eu ouvi de Deus. Senão, irmãos, graças a Deus que na minha casa nem essas coisas a gente não assiste. Aí, sabe, a gente fica conectado, escutando o que está todo mundo dizendo. E passa pouco tempo ouvindo o que Deus está dizendo, o que Deus quer falar. E acredite, Deus ele quer falar, Deus ele quer comunicar, Deus ele quer nos ensinar o caminho que devo seguir, Ele quer fazer isso. Só que nós precisamos colocar a nossa cabeça entre os joelhos e dizer: realmente Deus me ensina, Senhor, o que eu faço agora? Porque o que o Senhor disser, eu vou perseverar, Deus. Vai até o fim. Continua tentando. Continua fazendo. Mas parece que... Quantas vezes talvez você não pensou? Parece que fazer o certo é mais difícil. É mesmo. No mundo corrompido é mais difícil, mas continua fazendo o certo. Quantas pessoas não dizem pra gente: mas a pessoa faz tudo errado e parece que a vida dela é melhor. Vai fazer errado então, vai ver se é melhor.
Mas se é difícil fazer certo, continua fazendo. Por quê? Porque a palavra diz: persevera até o fim. Pastor, mas não mudou nada. Mas quem falou que ia mudar? Ninguém falou que ia mudar. É só perseverar, continua. Ô irmão, posso te falar uma coisa? Eu estou estudando o livro de Atos. Rapaz, o que Paulo foi fazer e se meter com o evangelho? Paulo foi se meter com o evangelho e começou a dar tudo errado na vida dele. Logo de cara, todo mundo queria matar o cara, porque começou a fazer o certo. Tiveram que tirar ele por uma muralha, escondido, para não matarem ele dentro de Jerusalém. Irmãos, o barco que Paulo entrava afundava. Paulo começa a pregar a palavra, é preso. Hoje, se um pastor é preso, a gente chama ele de vagabundo. A gente entra nos julgadores também. Ah, a gente chama de vagabundo. É, pastor vagabundo, ladrão. Quantos não chamaram Paulo de ladrão? Tá vendo? Começou a ficar rico. Sabe de nada, inocente. Hoje a gente vai com a massa, a gente vai com a multidão. Então, irmãos, Paulo começa a andar com Deus e fala, mano, você tá louco, cara? Você tinha carta para matar os caras, agora você manda com os caras e tem que viver fugindo. Viver preso, irmão. As cadeias daquele tempo, irmãos, não era esse... Eu sei que eu posso falar uma grande bobagem aqui. A pessoa fala, pastor, você não sabe o que está falando. Realmente, parte eu não sei o que eu estou falando. Mas a cadeia de hoje, irmãos, até celular o camarada tem lá dentro. Antigamente, lá a gente foi na prisão onde que Jesus ficou preso lá em Jerusalém. Meu irmão do céu, você começa a ficar assim. É lá embaixo, irmãos, entra numa escuridão. E lá Paulo escrevia as cartas para a gente. Não era em Jerusalém, né? Lógico. Você entende, irmãos? Elias confiava em Deus. Por isso ele podia liberar uma palavra. Porque ele era uma pessoa de relacionamento com Deus. E eu quero te desafiar, te encorajar a perseverar num relacionamento verdadeiro com Deus. Ainda que isso custe o seu tempo, ainda que isso custe algumas amizades, ainda que isso custe dinheiro, ainda que custe o que for, persevera. Continua, seja firme, seja fiel. Pastor, mas parece que a casa está caindo. Não vai cair, sabe por quê? Porque ele fala que não vai cair. É que o senhor não está vivendo o que eu estou vivendo, é que você não viveu o que eu já vivi. Todo mundo tem uma história, irmãos. Todo mundo tem uma história, eu tenho uma história. Aí o pastor João pode olhar para minha história e falar, não sabe de nada. Por quê? Porque ele tem uma história. Aí, de repente, o pastor João conta a história dele, o Tião olha e fala assim, você não sabe de nada, rapaz. A minha infância foi dentro da carvoaria. Por isso que ficou, né? Pretinho assim. Brincadeira, irmão. Vai falar que o pastor é... Como que fala? Pretofóbico. Não, irmão. Não sou, não. Olha. Vocês dão uma risadinha, né? Não sou, irmão. Pelo amor de Deus, não sou. Tá gravando. Eu esqueço disso. Falei que ia tomar bronca da Andresa domingo? Tava muito engraçadinho, ela falou. Tava muito engraçado. Eu falei, então eu vou falar mais bravo ainda. Você tá muito saidinho. Tá bom. Né? O que eu tava falando mesmo? Ah, que aí o Tião tem história. Trabalhava com 8 anos dentro do carvão. Aí você vai ver, o Rubiano teve a história dele. Rodrigo a dele.
Não acho que você, para mim é difícil. Não, cada um tem uma história. O pastor Márcio contar a história dele, da pastora Cleide, você chora. O pastor João contar a história dele, a pastora Margarete, né, pastor? Sopa de fubá, né? Era fubá? Era fubá que a senhora comia pra caramba, não era? Quando era... Alô? Meu Deus. Que mulher de Deus essa aqui, irmãos. De verdade mesmo. Eu fiquei constrangido esses dias o quanto essa mulher é uma mulher de Deus. Tem uma história. E que história. Então, irmão, para com esse negócio de que não dá, para mim é mais difícil, eu não consigo. Eu vou te dizer uma coisa, receba essa profecia, você só não consegue se você não quiser. Eis que te digo. E por fim, irmãos, Elias não só perseverava, como influenciava os outros a perseverar. Então Elias chega lá e fala assim, ô amigão, sobe lá. Vai ver se está chegando a chuva. Aí volta, camarada. Versículo 43. Depois disse ao seu servo, vai e olhe na direção do mar. O servo foi, olhou, depois voltou e disse, não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse e olhasse. Sabe, irmãos, ande com pessoas que fazem você acreditar. Você precisa andar com pessoas como Elias. O servo subiu e voltou falando, não vi nada. O que ele falou assim? Vai mais uma vez. Ele desce, não vi nada. Vai de novo, não vi nada. Vai outra vez, não pare. Persevera, até você ver, você vai subir. Continua. Ande com pessoas que acreditam mais do que você em você mesmo. Ande com pessoas que acreditam mais do que você em Deus. Eu me dei uma esfriada. Você tem andado com quem? Você tem escutado quem? Você tem ouvido quem? Você tem parado para aprender com quem? Com a Maria das Dores? Já ouviu falar da Maria das Dores? Tá ruim hoje. Amanhã, tá ruim também. Amanhã, estou na prova. Amanhã, tá difícil. Não anda com gente assim, pelo amor de Deus. Não seja uma pessoa assim, pelo amor de Deus. Eu não vi ainda, mas eu vou subir de novo, pastor. Eu não vi ainda, mas eu vou tentar de novo. Eu não vi ainda, mas eu vou tentar de novo, até eu ver. Então, irmãos, Elias era essa pessoa, não vai de novo. Ande com pessoas que não deixam você desistir. Que não deixa você desistir da sua família. Que não deixa você desistir do seu casamento. Que não deixa você desistir da sua profissão. Que não deixa você desistir da sua fé. Que não deixa você desistir de Deus. É com pessoas assim que você tem que andar, com pessoas que não deixam você desistir. Pessoas que não deixam você desistir da sua vida. Pessoas que não deixam você desistir da santidade. É com pessoas desse tipo. Então o cara voltava. Ô irmão, Monte Carmelo é alto, irmão. Subir no alto do Monte Carmelo não é brinquedo não, irmãos. Daquele sol escaldante de Israel. Irmãos, não é brinquedo não. Para subir de carro cansa.
É alto, irmão. Eu estou falando para você, é alto. Você olha lá de cima, você vê todo o vale do Armagedon. É alto, irmãos, é alto. Você imagina o servo descendo, pô, Elias, que o dia inteiro subindo aquele monte, estou vendo nada, e sobe de novo. Continua. Continua amando a sua esposa. Continua amando a sua família, não abandona ela. Continue no seu emprego, não abandona ele. Talvez ele não seja o que você sonhou, mas é o que você tem. Tem gente que não tem o que você tem. Não abandone a sua igreja. Não abandone a sua fé. Não abandone os princípios de Deus na sua vida. Eu vou falar. Entrega o dízimo esse mês. O outro. Aí você olha e fala, não dá para pagar uma conta. Não mudou nada. Princípio. Tem paciência com a pessoa 1 mês, 2 meses, 3 meses, depois a gente, não tem mais. Ah, irmãos, vocês não sabem como que eu sou pego no que eu prego. Continuidade. Perseverança. Perseverança. Perseverança é a palavra. Perseverar para abandonar o pecado. Você tenta uma vez, você conseguiu. Na segunda, aí você cai. Ah, tá vendo? Esse negócio não é para mim mesmo. Já vai e mete o pé na jaca. Não, persevera. Caiu, levanta e continua. Caiu, continua. Um dia você não vai cair mais naquele buraco. Aí você vai ter que passar a desviar dos outros. Porque a vida, irmãos, nossa, é como um campo minado. A minha pergunta para você é, até quando a sua vida vai ser a mesma vida? Ande com quem acredita mais do que você acredita. Se você andar com pessoa que acredita... Irmãos, ande com pessoa mais inteligente que você. É. Ande com pessoas que têm a visão além da sua. Dá uma olhada no seu... não estou falando para você segregar pessoas. Não, eu não ando com esse tipo de gente. Não, não é isso. Eu estou falando, se você perseverar, você precisa evoluir. Sabe por quê? Porque um dia alguém vai olhar para a sua vida e vai falar, eu tenho que andar com ele. Eu preciso andar com essa pessoa. Porque ele acredita mais do que eu. O que ela tem que eu não tenho? Eu consigo também. Não estou falando no nível da inveja. Para encerrar. Romanos capítulo 5, versículo 3 ao 5. Também nos alegremos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribui para desenvolvermos o quê? Perseverança. Vou ler novamente. Também nos alegremos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribui para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado. Quem não persevera não tem caráter aprovado. Sabe por quê? Porque ele tem um caráter de abandonar as coisas e encontrar culpado porque ele abandonou. O caráter aprovado fortalece a nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará,
Pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Está na hora do remédio. É o remédio? Não. Perseverança. Ela é aperfeiçoada nos dias de dificuldade, nos dias de provações. Eu não aguento mais essa dificuldade. Aprende com ela então logo. Eu não aguento mais essas provações. Está na hora de você passar por essa prova. Está na hora de você tirar 10 nela para ir para o próximo estágio. Porque se a prova te reprova, você não aprendeu nada. Se a prova te reprova, é sinal de que você não aprendeu nada. Então vai ter que voltar e estudar tudo de novo. Por quê, irmãos? Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Escute o que eu vou te dizer hoje em nome de Jesus Cristo. Não existe esse negócio do crente que fica a vida inteira na provação e ele achar que Deus tem um negócio com a vida dele porque ele está na provação. Não. Um crente que fica a vida inteira na provação é um crente que não aprendeu com os erros. Por quê? Porque a dificuldade e a provação aperfeiçoa a nossa perseverança. E a perseverança nos dá um caráter aprovado. Talvez, escute, desculpe, irmão, mas eu tenho que te pregar a verdade. Talvez o problema da sua vida não ir é a sua falta de caráter aprovado. Porque você tem que ser uma pessoa só. Na frente dos outros e no quarto escondido. Você tem que ser uma pessoa só. Eu vou parar de pedir desculpa por pregar a verdade. E é isso, irmãos, não existe esse negócio que, tá difícil. Irmão, se tá difícil é porque você não está aprendendo. E se você não está aprendendo, é melhor acender um alerta na sua cabeça. Qual é o legado que você vai deixar? O legado de que a vida do crente é uma vida de provação, é uma vida de aflição, é uma vida de vergonha, é uma vida de desgraça. Esse é o legado que a gente vai deixar. Por quê? Porque não é. Deus nos chamou para ter uma vida e vida plena com Ele. E a vida plena com Deus, nós vamos viver por meio de quem nós somos, de quem nós estamos nos tornando. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus. Você dê um glória a Deus por ouvir uma palavra como essa hoje. De verdade, meu irmão. Me ouça em amor. Me ouça em fé. Eu não sou melhor do que você em nada. Eu não sou privilegiado por nada. Não. Eu só sou um mensageiro. Que é pego nas mensagens assim como você. Eu só sou um mensageiro e Deus me levantou para ser um mensageiro da verdade. Do evangelho que nos molda, que nos limpa, que nos purifica de toda maldade. Deus vai trazer e vai vir buscar uma igreja imaculada, pura, sem mancha, sem ruga. Nem tudo que tem nome de igreja é igreja. Só se ler sua Bíblia que você vai entender. Naqueles dias muitos dirão: Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, eu fiz um monte de coisa, eu plantei bananeira, nossa,
A igreja pulava e eu falava assim, aparta de mim que eu não te conheço. Sai fora. Perseverar não é uma opção, é a única opção. Perseverar não é uma opção, é a única opção. Até quando? Até que ele venha. Até que ele venha. Até que ele venha. Até que ele venha. Um dia ele virá e ele dará consigo o seu governo. E ele governará a terra com um cetro de ferro. Sabe, irmão? Vamos ser crente de verdade, vamos? Eu me incluo junto com você aí. Vamos ser crente de verdade. Não vamos permitir que a iniquidade cresça no nosso meio, que a imoralidade. Não. Não. Ser crente de verdade não é vestir uma roupa. É tomar as vestes de Cristo. É tomar as vestes de Cristo. A palavra do Senhor diz em Apocalipse assim, olha, vocês pensam que são ricos, mas não sabem. Estão pobres e estão nus. Compre de mim colírio para que vejam. Ouro refinado pelo fogo. Linho branco para suas vestes. As vestes ainda serão brancas, irmãos. As vestes celestiais serão brancas. O único que virá com o manto encharcado de sangue vai ser o Messias. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Persevera. Desista hoje de desistir. Desista hoje de parar, de abandonar, de abortar. Para de abortar a missão, irmão. Para de abortar a missão. Continua. Continua. Até que. Até que sempre, pastora Margarete. Ainda que as nuvens não pareçam e não apareçam. Será que não está na hora de você passar nessa prova da aprovação? Será que não está na hora de você passar na prova das dificuldades? Quando você vai aprender? Feche seus olhos, eu quero orar. Quero orar por você hoje. Quero orar pela sua vida hoje. Pai, em nome de Jesus eu oro e apresento a vida de cada um desses irmãos. Peço, Deus, que o Senhor possa manifestar a sua graça, o seu poder na vida de cada um aqui, Jesus. E que o Senhor possa nos fortalecer a nossa mente, o nosso coração com essa palavra. Porque nós queremos ser pessoas que perseveram até que, ainda que, perseverar sempre. Perseverar sempre.
perseverar sempre. Perseverar sempre. Amém. Irmãos, se tem alguém aqui nessa noite que nunca entregou a sua vida para Jesus, eu quero fazer um convite para você que nunca foi na frente de uma igreja e disse assim: Senhor, eu entrego a minha vida para o Senhor hoje. Porque o único meio de o Senhor nos aceitar é nós nos entregamos. Se entregando, é aí que Ele nos aceita do jeito que você é, do jeito que você está. E Ele quer te aceitar, mas você precisa o querer. Então, se tem alguém aqui que nunca entregou a vida para Jesus e nessa noite quer entregar a vida, levante a sua mão, eu quero orar com você. Tem alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus? Você? Vem cá. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem mais alguém, pastor? Eu quero entregar minha vida para Jesus nessa noite. Eu sinto que essa é minha noite, eu não quero passar batido. Tem alguém? Tem mais alguém? Amém. Estende suas mãos para cá.